Eu quero falar com você essa noite a respeito do tempo. A gente falou ao longo do ano de muitas coisas. E hoje, não nesse dia que a gente necessariamente faz uma reflexão, mas geralmente nesse mês de dezembro, costumamos fazer algumas reflexões do que deu certo, do que não deu certo, do que a gente quer mudar, do que a gente quer melhorar, do que a gente quer manter. E é essencial para isso que possamos ter essa noção do tempo em que vivemos e do tempo que Deus nos dá, né? Então, eu estou muito feliz hoje, é a primeira vez que eu vou ministrar, e minha família, assim, meu núcleo familiar está todo aqui, daqui de São Paulo, né? A família é grande, mas o pessoal que mora aqui, todos estão aqui. Então, eu estou muito feliz. E o meu irmão, Henrique, minha cópia, e a esposa dele, Elza, também, muito feliz por isso. Mas eu quero convidar você a se pôr de pé, que a gente, em reverência ao texto, possa realizar essa leitura, e eu quero meditar com você nesse tema, as estações do coração, que se encontra o texto em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Deixa todos encontrarem. Quero saudar também os irmãos que estão nas suas casas, nos acompanhando. Acompanhe a leitura também conosco. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos à leitura. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesse momento em que acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Essa palavra que é verdadeira e que é real e que pode transformar e transforma as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa leitura e eu oro nesse momento e peço ao Senhor que me conduza na ministração dessa mensagem. Que Teu Espírito Santo possa completar essa mensagem no coração de cada um dos irmãos aqui presentes e ensiná-los dentro de cada realidade de cada um dos irmãos, Senhor. Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. As estações do coração. Esse é o tema
que eu trouxe para nós essa noite. As estações refletem exatamente essa ideia dos tempos que nós acabamos de ler. Tempo de viver, tempo de nascer, de morrer, de calar, de falar. Enfim, todos esses tempos eu trago aqui como estações, momentos em que nós vivemos. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar exatamente essa definição de tempo que a Bíblia traz para a gente. E como eu iniciei falando, falar sobre o tempo é essencial para nós que estamos agora encerrando o ciclo desse ano. Encerrando esse ano, agradecendo mais uma vez a Deus. Iniciamos o ano em oração, em louvor, em gratidão. Estamos encerrando esse ano também em louvor, com oração e com gratidão. Então, por que pensar a respeito do tempo nesse último dia? O que isso significa para nós e qual é a importância de nós refletirmos a respeito desse tema nas nossas vidas. Geralmente, e é bem comum, as pessoas falarem assim: olha, não se preocupa porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Mas às vezes a gente fala isso e não se pergunta quem é que está no controle desse tempo. Quem é que está no governo desse tempo? É comum você ouvir: não se preocupa, porque tudo tem um tempo certo. E a gente pensa: beleza, tem um tempo certo, mas qual é a necessidade de ter esse tempo certo? Por que precisa haver esse tempo? Então, eu trago essa reflexão aqui com base nesse texto que lemos no livro de Eclesiastes, que é um livro que nos fala muito a respeito do sentido da vida, a respeito dos porquês da vida, por que nós estamos aqui, por que temos que trabalhar, e o autor aqui, Salomão, chega a algumas conclusões, como nós veremos. Então, ele não apenas mostra a importância de haver essa separação da nossa vida em ciclos, em momentos, em tempos. Mas ele diz para nós quem é que está governando esse tempo, e ele fala também quais são esses tempos e qual é a conclusão que ele chega. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, veja comigo aí no versículo 1, quando ele fala que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um momento certo. Há um momento adequado, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Vivemos, a nossa época, ela é marcada pela necessidade que as pessoas têm de aprender a domar o tempo. Por exemplo, no sentido tecnológico, e aplicado isso às mídias sociais, por exemplo, o que todas as redes sociais, elas querem de nós? O nosso tempo. Elas querem a nossa presença. Você precisa estar ali consumindo aquele conteúdo, e para consumir aquele conteúdo você precisa disponibilizar o quê? O seu tempo. Então o seu tempo se torna uma atividade lucrativa para quem trabalha com rede social. Mas as 24 horas que temos são as mesmas. Isso não mudou. A necessidade que nós temos de trabalhar, de comer, dormir, se exercitar nesse tempo, também não mudou. Mas a disponibilidade das redes sociais, elas só vem aumentando, elas só vem crescendo. E isso nos traz essa necessidade de pensar exatamente a respeito do tempo. Por quê? Porque a proposta tecnológica é que isso apenas avance. E avançando cada vez mais, desejará de nós o quê? O nosso tempo cada vez mais. Quanto mais nós tivermos envolvidos nesses meios, mais teremos que colocar o nosso tempo. E o nosso tempo é também falar e colocar a respeito do quê? A nossa vida. O que nós pensamos, o que nós estamos fazendo. Então, o texto fala para nós que há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Esse momento são as estações aqui que eu me refiro. A nossa vida, ela é feita de vários momentos. Tem gente que chama isso de ciclo, tem gente que chama isso de período, de tempo. Independente da maneira como você chama, você tem esse entendimento de que a vida, em certos momentos, ela muda.
A vida, em certos momentos, ela vai se transformando, e muitas vezes não, na maioria das vezes nós não temos esse controle do que está mudando e de como está mudando. Então, ao declarar aqui para nós que há esse momento certo para tudo e que há esse tempo para cada atividade debaixo do céu, Salomão está dizendo, olha, precisamos ter sabedoria na maneira como nós lidamos com o nosso tempo, porque não é possível a gente viver da mesma forma o tempo inteiro. E o que isso quer dizer, aplicado a esse contexto que nós estamos aqui, de último dia do ano? Que as atividades que nós realizamos nesse ano, talvez não sejam as mesmas que nós realizaremos no ano que vem. Eu não me refiro somente assim ao seu trabalho. Pode ser que o seu trabalho seja o mesmo, mas a maneira como você vai enxergar o trabalho pode mudar. A maneira como você vai enxergar o salário que você recebe e ver aquilo como bênção de Deus pode mudar. A maneira como você lida com as situações que acontecem no seu trabalho pode mudar. Por quê? Porque você não precisa ser a mesma pessoa que passou esse ano de 2024. E com isso eu quero dizer, há um momento certo para tudo. Nós estamos, me refiro a todos nós aqui nesse momento, nós estamos em momentos diferentes da nossa vida. Isso quer dizer que cada um de nós está experimentando esse tempo certo para cada coisa. Cada um de nós está experimentando. Às vezes tem algum de nós que pode estar experimentando isso no sentido da enfermidade, do tempo da dor, o tempo em que nós clamamos pela cura. Às vezes nós podemos estar vivenciando outros tempos. Mas veja o que o versículo 2 vai falar para a gente, que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E tudo mais que acontece na nossa vida está exatamente entre esses dois tempos. Desde o início da nossa vida até o fim da nossa vida. Tudo que acontece conosco está circunscrito dentro desse tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. E Salomão começa exatamente mostrando para nós que esses são os tempos principais, são os tempos mais notórios. O tempo do nosso nascimento e o tempo da nossa morte. Isso quer dizer o quê? Que o Deus que dá a vida é o mesmo Deus que toma a vida. O mesmo Senhor da vida é o Senhor da morte. O mesmo Senhor que sopra em nós o fôlego de vida, é Ele quem toma o fôlego de vida. Por quê? Porque é Deus que governa o tempo. E eu quero adiantar essa conclusão a respeito de que Deus é quem governa o tempo, quando o Salomão fala para a gente aqui, no versículo 11, quando fala que Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Duas constatações aqui. Quem faz é Deus. E Ele faz no tempo certo, no tempo dEle. Esse tempo que nós lemos aqui, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de curar, tempo de construir, esse tempo é chamado de tempo kairos. Há duas definições de tempo. Um é o tempo cronos, tempo cronológico, a gente conta o tempo, minutos, horas, semanas, esse é o tempo cronológico, que indica essa sucessão. Mas quando a gente está falando de há um tempo certo para todas as coisas, a gente não está se referindo a esse tempo cronológico, porque uma das características desse tempo cronológico é que a gente pode medir ele, mas em relação ao tempo de Deus, não é possível nós medirmos esse tempo. Não é possível a gente quantificar esse tempo. E com que base eu posso falar isso? O apóstolo Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Por quê? Porque Deus habita na eternidade e nós habitamos dentro desse tempo, dentro desse mundo. E veja que bênção Deus nos dá. Ele nos dá a oportunidade de viver a nossa vida em vários momentos diferentes. Deus não fez a nossa vida para que a gente vivesse exatamente ela inteira como criança, nem ela inteira como adulto. Por isso que há um momento de ser criança, há um momento de ser criança, de ter essa pureza
de ter essa vontade de brincar, de imaginar mais, de construir mais, de ser mais travesso. Mas os tempos vão passando e as necessidades vão mudando. E nós não podemos permanecer como crianças. A criança, ela não está preocupada com o tempo. Ela não tem essa necessidade de se preocupar. Qual é a necessidade da criança? Se alimentar, estudar e brincar. Para ela, entrou segunda, saiu segunda, terça, quarta, ela quer fazer a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós, nessa geração, nessa época em que vivemos, também estamos querendo ser adeptos desse modelo de viver como criança. Queremos entrar à noite, sair o dia, entrar um mês, sair o outro, com a mesma característica de vida. Acessando ali a rede social, e não tem problema nenhum a gente acessar a rede social, desde que a gente tenha consciência de que o que eles querem, na verdade, é o nosso tempo. Se eles querem o nosso tempo, nós precisamos aprender a priorizar ele. E o que vem em primeiro lugar? Deus, que é quem governa o tempo. Deus que estabelece todos os momentos da nossa vida, Ele vem em primeiro lugar. E o que eu quero dizer com isso? Que em 2025, nós precisamos priorizar em primeiro lugar Deus na nossa vida. Se há um momento certo para todas as coisas, e quem estabelece é Deus, eu preciso confiar que no próximo ano, o tempo que Deus me der, eu vou glorificar o nome dEle, em tudo que eu fizer. No meu trabalho, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, nas minhas conversas, nos meus pensamentos. Eu preciso compreender que nesse tempo em que Deus me dá para viver debaixo do céu, eu não posso exatamente viver da mesma maneira. E isso é mostrado para a gente aqui da seguinte maneira: porque há um tempo de plantar, versículo 2, há um tempo de colher. Essa noção que Salomão extrai aqui da cultura hebraica, ela é extremamente importante, porque a aliança de Deus com o povo estava ligada à terra. Você lembra da aliança de Deus? Vou levar vocês, vou conduzir vocês da terra do Egito até uma terra que emana leite e mel. Então a aliança de Deus está fincada nessa proposta da terra. Então há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. E é estranho para a gente essa proposta de matar e de curar. Principalmente a de matar. Ela é uma proposta que não nos soa tão bem assim. Mas matar aqui é no sentido de deixar para trás. Matar, tirar fora da nossa vida. E deixar que Deus cure no outro tempo. Então, é Deus quem vai reconstruindo a nossa vida. Tanto que o próximo tempo que fala para nós aqui é o tempo de derrubar e o tempo de construir. Derrubar precede a construção. Antes de fazer qualquer construção, eu preciso tirar o que está no terreno. Eu preciso limpar, eu preciso derrubar o que é que seja lá, que esteja lá, para poder construir. Então, há um tempo de derrubar. E isso a gente pode aplicar tanto no sentido físico da palavra, derrubar, quanto no sentido espiritual. Quando, por exemplo, lá no livro de Reis, o profeta Elias vai enfrentar os profetas de Baal, e ele precisa derrubar os altares que estavam construídos, limpar o ambiente, para depois estabelecer o altar de Deus, e glorificar, e orar, e clamar a Deus. Então, há tempos e momentos e circunstâncias diferentes. E o autor prossegue aqui. No versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Ele fala da mesma coisa, observe, tempo de chorar e tempo de se entristecer, tempo de rir e tempo de dançar. Qual é a diferença de um para o outro? A intensidade. Nem toda tristeza se converte em lágrimas. Nem toda tristeza nos faz chorar. E nem toda tristeza é necessário o nosso choro. O que isso nos mostra? A necessidade do equilíbrio nas nossas emoções. Com o passar da vida, com o passar dos tempos, a criança que chorava por tudo, precisa se tornar um adulto
que compreende melhor as suas emoções e sabe o momento de chorar, e sabe o momento de se entristecer, e sabe o momento de rir, e sabe o momento de dançar. Sabe o momento de liberar ali toda a sua alegria, toda a sua celebração. Então isso vai mostrando para a gente essa dinâmica da vida. Veja como Deus que governa o tempo vai trabalhando em nós desde o nosso nascimento. Aliás, anterior ao nosso nascimento ele já trabalhava, e desde o nosso, quando ele nos faz vir a este mundo para viver e glorificar ele continua trabalhando e nos colocando dentro dessa dinâmica da vida. Mas para muitas pessoas o tempo tem se tornado um tempo ruim. O tempo, eu falo, o tempo que nós temos. O tempo tem se tornado ruim. Em que sentido? O tempo tem se tornado só canseira. Tudo está ruim. A economia está ruim, a política está ruim, a vida está ruim, as pessoas estão más. A igreja, em alguns contextos, claro, também se tornou uma pedra de tropeço, em algumas situações. E se a gente para observar somente o que está ruim, realmente o tempo ficará péssimo para viver. Será um fardo. Você não conseguirá ver as bênçãos de Deus e essa dinâmica de vida que Deus nos dá para viver. Então o que nós precisamos? Buscar esse equilíbrio. Se nós já entendemos que em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem Deus transformando a nossa vida em 2025, estabelecendo o equilíbrio emocional, estabelecendo o equilíbrio familiar, estabelecendo o equilíbrio nos relacionamentos, estabelecendo uma dinâmica de vida adequada com a sua vida. A minha vida não precisa ser igual à sua e a sua não precisa ser igual à minha. Mas o Deus que cuida de mim, também cuida de vocês, Ele vai estabelecer aquilo que você necessita para viver. E Ele vai corrigir a sua dinâmica de vida. Com isso eu quero dizer que Ele vai te trazer mais paz. Ele vai te trazer paz para você viver bem e melhor. Ele vai te trazer equilíbrio para você viver bem e melhor. Mas nós precisamos continuar buscando isso. E precisamos continuar seguindo, porque a vida não para. Então as dinâmicas da vida se sucedem. Veja comigo o versículo 5. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Há um tempo em que o trabalho contínuo e pesado pode ser necessário, mas ele não pode ser a única coisa que nós fazemos. Senão o trabalho vai tomar o lugar de Deus. E o trabalho que é bênção de Deus não é substituto de Deus. Quem fala isso é o pastor Hernandes Dias Lopes. O trabalho é bênção de Deus e não substituto de Deus. O trabalho não substitui Deus. Deus nos abençoa a partir do trabalho. E o trabalho não pode substituir a bênção de Deus. Então, observe que a vida vai avançando. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Isso parece que ele falou olhando para o nosso guarda-roupa, para a nossa despensa com aquelas panelas que a gente vai juntando, as panelas tudo sem tampa, e a gente não quer jogar fora. A peça de roupa que a gente não usa também, a gente não quer jogar fora ou doar. Mas há um tempo de guardar. Esse tempo de guardar, ele também pode ser uma referência, você pode entender ele, né, de maneira correta também, a respeito da nossa juventude, onde nós temos uma maior necessidade de guardar recursos, de construir a nossa vida, e para isso nós precisamos aprender o valor de guardar o dinheiro, guardar o nosso coração. A Bíblia nos ensina isso. Jovem, conserve puro o seu coração, o seu caminho, aprenda a guardar o que é bom, porque o problema não está em guardar, o problema está em guardar o que não presta. Então precisamos aprender a guardar o que é bom e saber que até inclusive o que nós guardamos tem um tempo específico e adequado em que aquela
aquela roupa, ou aquela panela, ou aquela situação, ou aquela amizade, às vezes não será mais necessária. Mas nós temos dificuldade, eu não estou falando de algo simples, me compreenda, não estou falando de algo fácil, estou falando algo de que nós podemos e devemos trabalhar ao longo de 2025. Há coisas para serem guardadas. Por exemplo, se você ainda tem dificuldade no hábito da leitura da Bíblia, no hábito devocional, a Bíblia lembra que você deve guardar a palavra de Deus no coração. Mas Jesus também nos ensina que o coração, é do coração que procedem todas as coisas. Então, muitas coisas precisam ser jogadas fora também. Vamos prosseguir. Há um tempo de rasgar e um tempo de, versículo 7, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Nossa época também é marcada, além dessa questão de desejarem o nosso tempo constantemente, de muitas pessoas falando. Todos querem ser ouvidos na nossa geração. Todos têm alguma coisa a falar. A grande dificuldade é que tem muita gente falando besteira. Muita gente falando bobagem, sem fundamento. Fala de assuntos desnecessários. E uma outra dificuldade é que, às vezes, se a gente não entender o que é prioridade na nossa vida, a gente começa a ouvir essas bobagens e começa a tomar isso como verdade. Então, se você precisa aprender a calar, é porque algo está te trazendo essa necessidade de fala. O que seria essa necessidade de falar constantemente? Ou, se você precisa falar, porque, por exemplo, às vezes, calar em determinadas situações será uma omissão. Se você deixa de falar num contexto de injustiça, num contexto em que as coisas estão erradas, e ali, diante daquela situação, você se cala, isso se torna uma omissão. Mas, falar demais também é um problema. Porque nem todo mundo está a fim de ouvir as nossas opiniões. Então, a gente precisa saber, e aí vem mais uma vez a necessidade de saber o que é prioridade. O que é prioridade a ser falado? E o que não é prioridade? Que não precisa ser comentado, que não precisa ser falado. Eu gosto muito de um versículo lá em Colossenses, quando fala que a nossa palavra precisa ser temperada com sal, para que a gente saiba como dizer a cada pessoa. Então, nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo ensina outra coisa, que nós devemos aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. Então, há momentos e momentos, momentos de calar e momentos de falar. Tempo de falar e tempo de calar. Mas há também tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O amor é uma virtude e que nós compreendemos a partir da frase Deus é amor. É uma das características, um dos atributos de Deus, o amor. Jesus nos ensina e Deus Pai também nos ensina a respeito do amor, que devemos amá-lo acima de todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós paramos no amor. Achamos que ódio é algo ruim. Mas em Provérbios fala para nós também que nós devemos odiar o mal, porque Deus odeia o mal. A maldade não é algo que nós podemos ver e ficar calados. Precisa ser falado. Senão seremos coniventes com a maldade. Então nós precisamos repelir a maldade de perto de nós, dos nossos olhos, do nosso convívio. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a isso.
há um tempo específico em que nós devemos odiar certas coisas. Aqui não se refere a pessoas, mas se refere a situações em que nós precisamos deixar para trás, abrir o espaço. Abrir esse espaço. Deixa esse espaço vago que num próximo tempo Deus vai preencher. Porque da mesma maneira há tempos de guerra e tempos de paz. E a Bíblia nos fala dos dois momentos. Por exemplo, no livro do Êxodo, há muito a ideia de um Deus que vai guerreando pelo seu povo, que vai pelejando pelo povo e com o povo. Então é um Deus que se mostra poderoso nas batalhas, que se mostra poderoso na guerra. Mas é um Deus também que busca a paz. Buscai a paz com todos. São momentos e momentos. E exigem de nós algo importante que eu quero compartilhar com você agora. A primeira coisa que eu falei, que Deus é prioridade. Agora eu quero falar com você que a nossa vida precisa ser ordenada por Deus em todos esses tempos, para que possamos ter, guarda essa palavra para 2025, discernimento. Será um tempo importantíssimo para nós cultivarmos o discernimento, buscarmos o discernimento em Deus, a respeito dos nossos contextos de trabalho, de família, das situações em que vivemos. Buscar o discernimento está exatamente ligado a gente entender como Deus está governando esses momentos na nossa vida. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está aqui inserido? Seria o tempo de ser curado por Deus? Seria o tempo de plantar, de continuar trabalhando? Ou seria um tempo de colheita? Seria um tempo de remendar alguma coisa? Ou seria um tempo de falar ou de ficar calado? Estamos em momentos diferentes da nossa vida. Então, a partir do versículo 9, Salomão vai fazer algumas perguntas. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Se nós estamos vivendo e Deus está nos fazendo viver várias circunstâncias dentro desse tempo, vários momentos dentro desse tempo, qual é o nosso lucro? Qual é nosso penhor diante de todo esse trabalho? E aí ele prossegue, né? Versículo 10. Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. O que nós ganhamos? Aqui é uma ideia de lucro, né? O que nós temos a ganhar com isso? Jesus usa o mesmo termo aqui relacionado a lucro quando fala que pode o homem, que tem proveito o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o mesmo termo, é a ideia é a mesma da palavra. Então, Deus está nos mostrando que, em primeiro lugar, nós ganhamos aqui essa compreensão a respeito das dinâmicas da vida. A dinâmica aqui é o quê? É entender o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente está sofrendo, está lamorioso, está depressivo, angustiado, porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Agora, entender o que está acontecendo não significa plenitude de entendimento. Significa satisfação com o que Deus está fazendo na nossa vida. Tempo com Deus, esse tempo com Deus, que é o tempo de Deus, é um tempo de satisfação com Ele. Ele está nos fazendo viver experiências, e nós estamos procuramos agradecer a Ele, sermos gratos a Ele. Então, o que nós temos a ganhar? Deus governando a nossa vida. Há alguma coisa melhor do que essa?
Apesar de que, muitas vezes nós chegaremos a essa compreensão, é tudo um fardo, é pesado muitas vezes. Mas a própria Bíblia, em Jesus, tem essa resposta. Nós temos em quem depositar esses fardos. O que nos parece ser fardo, nós podemos levar até Jesus. Você pode levar até Jesus os seus fardos, o peso da sua vida, aquilo que pesa na sua cabeça e que às vezes tira o seu sono, tira a sua paz, tira o seu sossego, você leva até Jesus. Perceba como tudo vai se completando e isso não se dá num único tempo. Por isso que são vários momentos. Prossigo no versículo 11, e que é a chave aqui para a gente compreender todo o texto. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado. Eu falei isso anteriormente e vou repetir. Duas coisas a respeito desse trecho aqui. Quem faz é Deus, não somos nós que fazemos. Quem governa e cuida da nossa vida é Deus. Ele nos dá os momentos, nos dá as experiências, nós aprendemos com essas experiências e devemos glorificar o nome de Deus em cada um desses momentos. E há momentos que são extremamente difíceis. Outros nem tanto. Mas a questão é, nós devemos glorificar a Deus em todos esses momentos. Por quê? Porque Ele faz tudo apropriado para o seu devido tempo. E aí, a gente olha para 2025 e pensa, eu não sei o que vai ser no próximo ano, mas eu sei que Deus está cuidando e preservando para que nós possamos entrar nesse ano com esperança e com fé de que Ele vai manter a nossa vida sob o cuidado dEle. De que Ele vai continuar cuidando do nosso coração, cuidando da nossa vida, cuidando da igreja, cuidando do seu povo, cuidando das famílias em 2025, porque Deus faz tudo apropriado para o seu devido tempo. E então, chegamos aqui a um dos versículos que eu tenho assim de mais estima, quando fala para nós que Deus colocou esse senso de eternidade no coração do ser humano. Deus deu da sua própria eternidade para nós. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coração não estará satisfeito enquanto não descansar na eternidade que Deus nos dá. Quem primeiro chegou a essa compreensão dessa forma foi Agostinho, lá no século V. Olha quanto tempo faz. Mas você pode estar chegando agora e não tem problema. Você está aprendendo. Se você aprender isso agora, que o seu coração só pode descansar em Deus, quando você entende que é Ele que está governando e que esse Deus é eterno, e que esse Deus eterno deu da sua própria eternidade ao nosso coração, isso quer dizer uma outra coisa, o vazio que nós sentimos da nossa vida, e que às vezes nós procuramos preencher com as redes sociais, e aí perdemos todo o nosso tempo lá no TikTok, vendo vídeos. É bonitinho, né? A dancinha lá e tudo mais, né? Mas está ferrando com o seu cérebro. E está te fazendo perder tempo. Você tem duas perdas. Uma perda de tempo e uma perda cognitiva. Então, nós precisamos aprender que Deus nos tem dado esse senso de eternidade, e embora nós não compreendamos o que Ele está fazendo muitas vezes, nós sabemos que é o melhor. E aí eu lembro daquela música, que o nosso trabalho é descansar em Deus, e enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. É com esse pensamento que eu quero convidar você, com essa reflexão que eu quero convidar você a nós adentrarmos 2025. Para concluir, Salomão chega a algumas conclusões, que são as que eu quero apresentar para você agora.
dos versículos 12 ao 15, ele vai dizer para a gente ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. A gente não sabe se vai chegar até o fim de 2026, mas até lá nós devemos desfrutar e celebrar a vida que Deus nos tem dado. A alegria aqui não quer dizer que está tudo perfeito, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso, mas quer dizer que eu estou plenamente satisfeito com o tempo que Deus está me dando para viver. E que nesse tempo nós devemos comer, beber e desfrutar. É o benefício pelo bem-estar da provisão de Deus, porque tudo já está estabelecido por Ele. Versículo 15, o que acontece agora já aconteceu antes. O que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Isso quer dizer o quê? Que Deus não sabe mais o que fazer e Ele fica repetindo? Não. Isso quer dizer que Deus teve poder para criar, tem poder para manter, tem poder para sustentar, e por isso que Ele mantém a nossa vida, e nas próximas gerações elas se depararão com esses mesmos tempos e verão a necessidade de buscar a compreensão em Deus. É Deus que tem poder e que governa a nossa vida, meus irmãos. E por isso que Ele faz as coisas acontecerem repetidamente. As suas promessas não falham. O Deus que foi o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que consumará todas as coisas. É com esse pensamento, com essa reflexão a respeito dessas estações, desses momentos da nossa vida, que eu quero convidar você a entrar, celebrar a chegada de 2025 com alegria, com satisfação, agradecendo a Deus pelo benefício que Ele nos tem dado de saúde, de bem-estar, de vida, e de podermos estar juntos mais uma vez, celebrando e agradecendo por um novo ano. Quero orar com você, para finalizar, e depois cantaremos mais algumas canções. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por nos trazer à memória que o Senhor é o governador do tempo, Pai. E com isso nós lembramos que tudo que há foi criado pelo Senhor e é sustentado pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por guardar e preservar as nossas vidas para que pudéssemos estar aqui, Senhor. Que nesse próximo ano possamos priorizar o Senhor na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Que possamos procurar ter discernimento naquilo que o Senhor tem nos dado a viver, para que tenhamos um coração grato e possamos glorificar o Senhor com a nossa vida e com nossos bens, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, muito obrigado pela nossa igreja neste ano de 2025, muito obrigado pelas bênçãos e muito obrigado também, Senhor, pelas dificuldades que o Senhor nos deu e que nos fizeram crescer. Elas foram em muitos momentos tão lamuriantes e tão desgastantes, mas nos ajudaram, Senhor, a crescer como igreja, e nós estamos agradecidos ao Senhor também, Pai. Muito obrigado por cada palavra que podemos pregar nesse púlpito este ano, por cada momento de culto de oração, de culto de adolescentes, por cada momento em que nos reunimos, Senhor, para verificar as nossas finanças, para debater a respeito do crescimento da Tua igreja, Pai. Muito obrigado pela diretoria da Tua igreja também, Senhor. E muito obrigado mais uma vez por essa palavra. Confirme em nós, nesse próximo ano, o tempo que o Senhor quer nos dar e nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus e com todo esse povo, eu digo amém, Pai. Amém.